Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro, diretamente dos nossos estúdios aqui na capital goiana, os estúdios Papo Ligeiro. Eu tenho a satisfação de receber ele, que é um dos maiores empresários de proteína animal do Brasil, presidente e fundador do grupo SSA e também presidente da Associação de Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, ADIAL, o senhor José Garrote. Senhor Zé Garrote, bom dia e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Bom dia, Nilson do Prado. É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz e muito honrado pelo convite. Estou aqui à sua disposição para a gente poder ter um papo ligeiro de alto nível. Pessoal, mas antes, queria te pedir para inscrever-se no YouTube e seguir-nos no Instagram. É Papo Ligeiro, tudo junto. Zé Garrote, eu queria voltar um pouquinho na vida do senhor. Sabemos que a empresa e o empresário não nascem prontos, são construídos ao longo de uma vida. De dono de farmácia, que o senhor foi, para um dos maiores produtores de proteína animal do Brasil. Como que foi essa trajetória? Nilson, é uma trajetória, é uma história longa, né? É uma história de muita luta, de muita dedicação, de muita disciplina, de muita persistência, né? De muita garra, sonhos, né, choro, dificuldades e tudo. Eu começo, na verdade, com farmácia, porque meu pai vem de farmácia, a origem da minha família é que trabalhava com farmácia. Eu sonhei a vida inteira em ser um distribuidor de medicamentos. Eu queria ter uma distribuidora de medicamentos, não drogaria. Porque eu entendi que naquela época, a drogaria, como a gente estava limitado ali em Itaberaí, era só uma área comercial mais restrita. E se você tivesse uma distribuidora de medicamentos, você poderia crescer. Eu começo minha vida, então, de uma forma muito simples, né? A vida inteira eu trabalhei em farmácia, aos 9 anos, com meu pai eu já trabalhava em farmácia, eu lavava vidro, eu arrumava depósito, eu arrumava as prateleiras, eu tinha que tirar os medicamentos da prateleira e passar o espanador, eu varria a farmácia, eu encerava a farmácia, né? Era assim, eu lavava a seringa, botava para esterilizar, porque naquela época não havia seringas descartáveis. Então a seringa era reutilizada, as agulhas eram reutilizadas. Então todo o bom funcionamento de uma drogaria eu sabia como fazer. E por cima, ainda eu dormia na farmácia como plantonista. Então eu tinha ali uma caminha de campanha que eu monto. Você muito sabe o que é cama de campanha, outros não sabem. Aquela caminha de metal que você fecha, abre e montava ela todo dia. Ou seja, todo dia eu tinha que montar minha cama, todo dia eu tinha que desmontar minha cama, porque ela era dentro da farmácia, que eu era plantonista na farmácia. Então eu começo ali. A farmácia, eu digo que o comércio foi muito importante para mim, porque na verdade, Nilson, o comércio te dá uma condição de você aprender com as pessoas. Você olha nas pessoas, você vai aprendendo o jeito das pessoas, a forma de lidar com as pessoas, as expressões faciais, os olhares, os gestos. Você vai analisando as pessoas, você vai conhecendo mais e sabendo como entendê-las. E daí você tentar atendê-las da melhor forma possível. Então, esse lado empresarial, eu quero dizer para você que deu aos bons ensinamentos que meus pais, em especial meu pai, me deu dentro da farmácia. Aprendi ali. Começo na farmácia com uns 9 anos, lavando vidro, alguma coisa. Depois entregando medicamento nas casas, cobrando, né? Naquela época você vendia muito fiado no caderninho, né? Notinha. Mandava na notinha para você poder cobrar, você tinha que lidar com as pessoas. Às vezes você cobrava de um cliente, o cliente te dava ali uma pancadinha, né? Você tinha que voltar para casa. Ó, pai, eu cobrei do seu fulano lá e ele ficou bravo. Não, vai lá, fala para ele que o papai tá apertado, papai tem um duplicado para poder pagar, passa daqui uns dias. Aí você vai lá, então você vai criando com esse relacionamento, você vai criando uma percepção de vida melhor para você poder trabalhar. Então, trabalhei em farmácia até os 17 anos, 17 anos eu já comprei minha farmácia, já tive minha farmácia, casei com uns 21 anos, tive 2 farmácias com os 21 anos. Quando Era eu dono de 50% das farmácias lá. 50, também tinha 4, tinha 2. Então, quando eu caso com 21 anos, eu já tinha minha casa, tinha 2 farmácias, tinha um campo de semente, de arroz. Naquela época, o governo queria dar um impacto na agricultura. Imagina, senhoras e senhores, né, telespectadores, que nos anos 70, o Brasil importava alimentos.
Agora você imagina um país com esse terreno, com esses recursos naturais que tem, com uma área territorial, uma área continental, a área territorial nossa é tão grande como um continente, né? Todos os recursos naturais e você tem que importar. Então o governo queria dar um impacto na produtividade dos alimentos, financiando calcário, correção do solo, e semente básica, sementes melhoradas, né, que começou a surgir as sementes melhoradas, para poder impactar na produção. E é o trabalho que a Embrapa fez e que nós estamos colhendo esse sucesso hoje. Eu estou falando dos anos 70 e nós estamos nos anos 2024. Estou falando de 50 anos atrás. Isso tudo foi trabalho de pesquisa e inovação que a Embrapa fez, que o governo, né, que o bom trabalho da Embrapa e esses governos nesse tempo todo direcionou o trabalho para pesquisa, nos trouxe aqui no agronegócio hoje que carrega esse Brasil nas costas, esse nosso querido agronegócio tem aí. Bom, eu continuando no caso da farmácia, eu casei, tinha minha farmácia, e tinha meu campo de semente, tinha meu gadinho, tinha meu carro, ou seja, eu era um menino próspero. Logo em seguida, nós tivemos um acidente na família, né? Meu cunhado adoece, ele adoece, tem que fazer uma cirurgia de ouvido, nessa cirurgia de ouvido ele tem uma parada cardíaca, essa parada cardíaca dá uma lesão cerebral e ele entra em coma, e esse menino ficou 34 anos e 3 meses em coma tetraplégico na cama. Meu sogro me convida para poder trabalhar com ele. Eu estava com a vida toda formada para ser um distribuidor de medicamentos. Eu queria mexer com medicamentos, eu gostaria disso. Eu inspirava nas pessoas que existiam aqui na época, né? Tinha o Saulo da Reidroga, tinha o seu Dr. Saulo da Reidroga, né? O Alex Star, o laboratório estava construindo aí, tinha umas drogarias famosas, drogaria do Carmo na época, né? E assim ia, né? E eu pensava, bom, um dia eu vou chegar onde essas pessoas, a distribuidora Ferreira, a distribuidora estava nascendo na época, um pessoal muito bom. Deixar um abraço aqui pro meu amigo Dudu Ferreira, que há quanto tempo que eu não vejo, entendeu? Então eu imaginava nisso. Com esse acidente, meu sogro me convida para poder trabalhar com ele, então eu passo a ser produtor de frango. E no produtor de frango eu fiz todas as etapas. Eu ensaquei cama de frango, eu carreguei frango, eu tratei de frango, eu puxei ração na carroça, eu botei frango, ração nos coxos, nos comedouros. Então, todo um processo de criação de frangos, eu passei por ele. Do ensacamento, do enleiramento das camas de frango até a carga do caminhão, lavar, desinfetar os aviários, tudo isso nós fizemos. Puxava pintinho de Uberlândia. Puxava pintinho de Uberlândia, né? Puxava pintinho. Isso foi uma das coisas que meu sogro pediu, né? Vai puxar esses pintinhos de Uberlândia. Fui lá em Uberlândia, né? Fui de Kombi, fui 8 anos puxando pintinho. E era o senhor mesmo que ia? Eu era o motorista, né? Então eu comecei de Kombi, depois eu passei para um caminhonete F2000, depois para uma caminhonete F4000, aí depois as coisas foram melhorando, depois de 8 anos, deu para poder pagar um motorista, para poder fazer esse papel aí. E nessas vindas e vindas, relacionamento muito bom com a Granja Resende, né? Devo muito à Granja Resende, né? O senhor Alfredo Resende, né? Nos ensinou bastante, minha inspiração de empresa, de comunidade, como fazer as coisas, eu aprendi na Granja Resende. Fazer as coisas, fazer o certo, né? Fazer bem feito, né? Fazer em equipe. Esse é o conceito da nossa empresa hoje, é fazer o certo, fazer bem feito e fazer junto. Se você for a cultura da SSA hoje é fazer certo, fazer bem feito e fazer junto. Essa é a nossa cultura, é que a gente sempre prega e tenta poder fazer. E dessa maneira nós fomos criando até chegar um momento e que eu fui evoluindo também, além de produtor, eu comprava ração, passei a fazer ração, eu vendia os frangos lá na minha granja, eu passei a vender os frangos no frigorífico e depois eu resolvi fazer o abatedouro e nessa hora de fazer o abatedouro também foi outra história. Só um detalhe, Nilson, que quando meu sogro me convida, que eu já estava estruturado, um jovem de 21 anos, casado, imagina um jovem de 21 anos, casado, ele tinha 2 drogarias, tinha um carro, tinha uma casa. O senhor era bem sucedido. Bem sucedido para os padrões da época, muito bem sucedido, né? Aí estava montadinho, meu sogro me convida para trabalhar com ele, porque o menino adoeceu. Eu vendi 100% de tudo que tinha, 100%, literalmente, a casa com geladeira, televisão, faca, faqueiro,
E sem conhecer nada de frango, né? Nada de frango. Fui lá e coloquei meu dinheiro no frango. Porque na drogaria o senhor já conhecia, já sabia. Lá eu sabia Desde tudo. os 9 anos trabalhando aqui. Lá na farmácia eu sabia tudo. Não, e o pior, né? Ou melhor, é você construir em cima do patrimônio que é do sogro. Né? Quer dizer, imagina se desse um creche no casamento, eu tava frito. Perdi a esposa e o patrimônio. E o patrimônio junto, ia embora tudo junto. Né? Mas eu tinha certeza do bom relacionamento, então não tive dúvida. Vendi 100% e apliquei 100% do meu capital no patrimônio do sogro. Deu certo. E depois que eu fiz toda essa, que eu acabei de dizer agora, a evolução, né, de aprender, fazer ração, entregar o frango e etc., nós fomos fazer o abatedouro, nós já tinha evoluído bastante também. Isso já é, quando eu inicio com meu sogro, em 81. Quando eu estou falando do abatedouro, era 86, 5 anos após. Eu vou lá novamente, vendo 100% do meu patrimônio, casa de morar, tudo novamente. Vendi tudo e para construir. No negócio. E botei para fazer o abatedouro. Coloquei o abatedouro, né? E depois eu tive que vender novamente para poder pagar as contas da fábrica Ração em 97, que foi uma ajuda até que eu devo muito ao senhor Alfredo Rezende, que ele me ajudou naquela época, ele me emprestou R$1.062.000 em 1997. E tenho a honra de dizer que eu não tinha nenhuma promissória assinada com ele. Quer dizer, era no fio do bigode. Ele me emprestou o dinheiro, me emprestou em pintinho, em mercadoria, né? Foi me dando em mercadoria e tal, até eu atingir o que eu precisava. Fizemos o acerto e dali para frente a gente pagou e deu tudo certo e vivemos bem. E graças a Deus comecei com o abatedouro. Depois, novamente, eu tive que fazer, em 97, outro arranjo desse, vender mais novamente e para poder pagar uma fábrica de ração que eu construí. Então, por 3 vezes, eu vendi 100% do meu patrimônio para jogar no meu negócio, para poder dar certo, para poder virar. Então, primeiro, eu digo, Deus sobre todas as coisas, que nos abençoou, pessoas boas que eu encontrei pelo meio do caminho da minha vida, que me ajudou muito, e utilizei da tecnologia. Então eu sempre falo Deus, pessoas e tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, eu falo no sentido mais... Suor, né, seu José? Suor, disciplina, segurar, né? Controle financeiro, controle emocional, força física, intelectual, né? Tudo para que isso pudesse acontecer. Quando eu digo tecnologia, Nelson Prado, eu quero dizer tecnologia não é a tecnologia que o pessoal vê apenas um iPhone ou um software, nada disso. Eu começo a dizer o seguinte, que a base é a educação, é a escola, essa é tudo, a base é a escola. Então você tem a escola, que a escola lhe permite você evoluir, partir para as pesquisas, que as pesquisas lhe permitem você construir novas coisas, que faz as disrupções ou upgrades em novos processos ou em novos equipamentos, surgem novos fatos, né? Então eu falo, é a escola, pesquisa, a pesquisa que gera inovação, a inovação que vai gerar produtividade, seja no processo, seja no produto, seja na forma de comunicação, que a gente vê isso tudo aqui hoje, que isso vai gerar lucro, vai gerar emprego, vai gerar lucro e vai gerar distribuição de renda. Dessa forma, eu fiz a melhor ação social que tem no mundo, é essa. É criar oportunidade para que as pessoas possam desenvolver, trabalhar, ganhar seu dinheiro, sentir honrado, defender a sua casa, a sua família com o seu suor. Esse é o melhor caminho, você entendeu? Por isso que eu digo, quando eu ponho tecnologia num sentido mais amplo. Então, Deus, gente, tecnologia. Até um comentário que eu queria fazer, o Cerrado naquela época, 1970, eu entrevistei o Enio Fernandes e na pesquisa as pessoas não faziam cerca na terra, porque a cerca era mais cara do que a própria terra. Então, se não fosse a tecnologia, a Embrapa, Alisson Paulinelli, né, com toda aquela visão à frente do seu tempo, nós estaríamos com o Cerrado subvalorizado, né? Então, isso tudo agregou, né? E isso que você está falando é uma verdade. Na nossa região, tinha áreas que não compensava fechar, não valia a cerca. Cerrado só dado ou herdado. Eles falavam, né? Só se for dado ou herdado. Não, era difícil. E hoje você vê o que virou o nosso Brasil Central. Então, quando você fala, quando você passa por esse processo de transformação, né? Que eu vim de uma família de uma origem muito pobre, meus pais, passo pela farmácia, passo por esse processo de integração com meu sogro, e nós desenvolvemos e passamos para a industrialização.
Então aqui teve muita bênção de Deus, muitas pessoas boas, muita tecnologia, entendeu? Aí vem a disciplina, vem a coragem, vem a garra, vem a determinação para a gente poder ter o sucesso. Senhor Zé, eu sempre acompanhei a vida do senhor, até por ter atividades em comum, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com o senhor pessoalmente, até antes mesmo da entrevista, e eu vi uma característica muito, muito boa no senhor, é a animação, a vontade. Independente se é super frango ou se fosse farmácia, o senhor seria bem sucedido pela característica do senhor. O senhor com 21 anos tinha 2 farmácias e já tinha ambição de crescer naquele ramo, certo? Sim. O senhor acha que a característica empresária, empreendedora, nasceu com o senhor ou foi desenvolvida ao longo daquela juventude junto com seu pai? O que o senhor acredita nisso? Não, o empreendedor, na verdade, sim, todos os empreendedores eles têm os mesmos perfis. Uns mais, outros menos. Só porque o que eu costumo dizer, o empreendedor em si, os perfis dele são mesmos. Se você for fazer fazer um estudo psicológico do cara, né? Você vai estudar o perfil desse indivíduo, você vai ver que os perfis são muito parecidos, eles não mudam muito. É um cara que tem muita vontade, é um cara que está predisposto, ele que enxerga aquilo, ele tem muito amor pelo que faz. Está disposto a correr risco? Está disposto a correr risco, entendeu? Essa característica do empreendedor, todas as pessoas que você viu que empreendedores, o caso que nós falamos aqui agora há pouco, do senhor Evaristo, né, o senhor Antônio Chavagli, entre outros, o senhor Carlos Fettes, né, outras pessoas que você entrevistou, as características são a mesma. Agora, o que é que tem de diferença? As atividades, que cada um gosta de uma coisa, né? E para o empreendedor ter sucesso, ou qualquer outra pessoa ter sucesso, eu quero acreditar que ele tem que fazer aquilo que ele ama. Muitas vezes as pessoas falam assim, Zé, o que é que eu preciso para ter sucesso? Fala, primeiro você tem que escolher fazer aquilo que você ama. Só faz aquilo que você gosta, que você ama, que aí você vai fazer mais, você vai fazer com mais produtividade, mais eficiência, vai fazer muito melhor do que todos, e daí você vai ganhar dinheiro. O dinheiro é a quarta consequência disso. Ou aprender a amar o que faz, né, Suzano? Não, exato, entendeu? Pode ser, mas se você aprender a amar o que faz, sim, porque eu, na verdade, eu não amava a avicultura, é exato, mas você termina fazendo aquilo que, se você conseguir detectar antes, é melhor. Então, o empreendedor, ele tem isso, você entendeu? Agora, você nasce em um ambiente que esse ambiente ele precisa te dar uma condição para o empreendedor ele sentir as oportunidades. Quando eu digo por que eu vim no frango, porque eu ia ao Uberlândia e voltava. E eu via que tinha uma oportunidade no frango em Goiás. Então, naquela época, o modelo de frango aqui era tudo diferente. Eu falei, não, então eu fui a primeira integradora do estado de Goiás. Aqui cada um produzia o seu frango e vendia de jeito que queria. O senhor padronizou o processo. Aí eu padronizei os processos. Então, utilizei da tecnologia, utilizei de recursos de pessoas boas, capazes, pessoas inteligentes, você entendeu? E que me ajudou a construir isso. Então, esse é um outro fato muito importante, né? Então, essa característica do empreendedor, essa coragem que ele tem de correr risco, porque todo empreendedor corre risco. Não tem jeito. Entendeu? Ele corre risco, né? Entendeu? Você amar o que você faz e ter muita disciplina, né? Muito suor. E depois que você trabalhar 30 anos, você vai ser um cara de sorte. Tiger Woods falava, né? Que ele era bom no golfe porque a sorte dele, na verdade, era o treino, que ele treinava 12 horas por dia. Aí, a partir do momento que ele passou a treinar 12 horas por dia, ele começou a ter sorte. Mas na verdade era 12 horas de suor por dia, só treinando, né? Só isso. Depois de 12 horas por dia, levanta às 5 horas, deita à meia-noite e aí daí 30 anos você vai ter muita sorte, se Deus quiser. Eu queria falar um pouquinho da SSA. A SSA é uma gigante no ramo de atuação. Possui 2 plantas com capacidade de abate de 520 mil frangos dia. Dona das marcas Super Frango, Boa e Mercado Sabor. Exporta para mais 77 países. Em uma fala, o senhor diz, abre aspas, quem visita a SSA nunca mais deixa de comprar dela. Fecha aspas, fala do senhor. Por quê? Na verdade é o seguinte, a SSA, ela tem uma cultura muito forte. Se você for lá e você está convidado para poder ir, ou qualquer outra pessoa que tiver, é um prazer receber, para a gente poder organizar, a SSA ela tem uma cultura seguinte, ela gosta de fazer as coisas certas, gosta de fazer as coisas bem feitas e nós fazemos as coisas juntos. Essa é a nossa cultura.
Então, quando você propõe fazer as coisas certas, se você propõe fazer as coisas bem feitas, que tem esmero, tem acabamento, tem as coisas certas, e você faz junto, você tem ali o certo, que é o padrão, é a obrigação de todo mundo, né? A obrigação nossa é fazer as coisas certas. Bem feito, muitas vezes as pessoas não fazem. Eu digo que o bem feito é o serviço preguiçoso, que você faz uma vez só, entendeu? Bem feito, se for lá, fiz bem feito, eu não preciso de refazer, porque não tem nada mais triste que um retrabalho. O retrabalho é muito ruim, Já né? começa com ré na palavra, né? Exato. E depois você fazendo junto, você tem a harmonia. E quando você vê as plantas da SSA, na verdade, são plantas muito modernas, muito tecnificadas. São plantas que dá gosto de ver, padrão de higiene, padrão de qualidade nos detalhes. Então, quando a pessoa chega lá, conhece, vê, né, sente o volume de tecnologia que tem, o cuidado nos detalhes que tem, a limpeza, o padrão de higiene que tem, todas as pessoas que vão lá, jamais... É isso, eu já ouvi, foi muitas. Zé, eu comprava frango, né? Hoje eu compro frango, só compro seu depois que eu visitei sua fábrica. Nós temos clientes, né, do mundo inteiro, desses 77 países que você falou aí, hoje eu acho que são 78, entendeu? Quando a pessoa visita, ele vira, uma hora ou outra não dá um negócio, mas você vê que os negócios acabam predominando para a SSA. Por quê? Porque o cara conhece a estrutura, conhece a seriedade, a qualidade do produto, da entrega do produto, da forma que é tratado o cliente. Então, esse ambiente todo de instalação, produção, negócio. E outra coisa muito importante, viu, Nilson Prata, que nós sempre falado aqui, a questão sustentabilidade, ela é do DNA da SSA. A SSA não tem sustentabilidade porque foi um programa colocado, porque hoje está na moda, porque todo mundo está falando. Não, isso é da nossa natureza. Isso vem da minha mãe. A minha mãe é o seguinte, tem que aproveitar tudo, não pode desperdiçar nada. Você tem que se racionalizar no máximo, entendeu? As coisas não servia ser limpo, não servia, tem que ser areado, entendeu? Eu até, estudando um pouco da vida do senhor, eu vi que vocês tinham um terreno para montar um abatedouro e depois acabou mudando o terreno por conta da questão do rio lá. Na época não tinha exigência, mas o senhor já foi ambientalmente correndo, pensando lá na frente. No futuro. Eu comprei uma área exatamente, você está por dentro. A primeira área que eu compro, você imagina que eu sem conhecimento de abatedouro, com dificuldade financeira, nós vamos lá compramos uma área na beira do córrego. Isso em 1986. Não existia lei, nada, né? Ninguém falava, né? Aí chega um amigo nosso aqui, que é daqui de Goiás, né? Que é o Luiz Deboni, né? Que é amigo do Walter Deboni aqui, né? Do Rock Deboni, do Aymar Deboni, que os Deboni são meus amigos, deixa aqui um abraço para eles. Ó Zé, vai vir uma lei no futuro que chama Lei do Meio Ambiente e esse frigorífico seu vai ficar errado porque vai ficar na beira do córrego. Então você tem que ficar mais distante do córrego. Não tive dúvida, vendi a área e comprei outra área. E o pior, vendi pelo preço que comprei e tive que pagar o dobro na outra para poder atender a distância, que era ali 500 metros a mais de distância. Mas a consciência do senhor ficou tranquilo pensando no meio ambiente? Tranquilo e estou certo até hoje. Tá certo até hoje. Então, proposta de fazer o certo e bem feito. Goiás é um dos melhores lugares para produzir frango no Brasil, devido à grande oferta de grãos estar centralizado no país. O senhor concorda com isso? Goiás tem umas características muito boas para produzir frango. Posição geográfica é boa porque você pode distribuir no Brasil inteiro, né? Mas para exportação é ruim porque você está longe dos portos. Por outro lado, você tem os grãos, você tem milho, você tem soja, né? Você tem isso tudo que dá para você poder produzir o frango, são as matérias-primas que precisa. Mas por outro lado, nós temos também aqui a questão do FCO, que nos ajudou bastante, né? Hoje é um pouco mais difícil o FCO, mas mesmo assim, porque o FCO abriu muito, mais, né? ajudou muito, foi muito bom para desenvolver a integração. Então isso foi muito bom. Hoje a demanda do FCO é muito grande e o dinheiro é muito pouco, porque é escasso, porque ele virou para comércio, ele virou para agricultura, ele fugiu, o FCO ele surge para um fim e depois ele vai abrindo o leque. E aí terminou com o dinheiro e ficou pequeno. É uma pena que nós temos aqui em Goiás, é uma legislação mais pesada. Goiás é um dos lugares onde a gente paga mais tributo de frango, é aqui em Goiás. Seu Zé, e se fosse para o senhor investir aqui em Goiás, Rio Verde seria uma cidade
vamos dizer assim, que poderia vir a ter um investimento de São Salvador Alimentos? Rio Verde é uma cidade que cabe qualquer tipo de investimento de qualquer lado, né? Se você falar, porque é a pujança de Rio Verde hoje, e eu tenho a honra e a alegria, né, de dizer que eu sou cidadão rioverdense, né? Recebi lá do nosso vereador Ubiratã, né, amigo nosso lá, ele me deu essa honraria, fiquei muito feliz, deixo aqui meu abraço para ele também, entendeu? Nós temos lá o nosso... e aí, com a pujança que Rio Verde tem hoje do agronegócio, e aquele cluster que eles construíram ali E todo... até a ferrovia ali agora, né, seu Zé? Você tem ferrovia, você tem tudo. Rio Verde não merece investimento só da SSA, não. Merece investimento de todos e qualquer outras empresas. Ali cabe investimento com sobra. É uma região pujante, sem sombra de dúvida, vai ser, depois da capital, a segunda cidade do estado. Mas o senhor nunca pensou em investir em Rio Verde, seu Zé? Não, por enquanto não, porque na verdade, como eu ainda estou em fase de término de investimento da Nova Veneza. de Nova Veneza, né, Itaberaí, então estamos acertando, por enquanto não. E já tem um volume considerável de frango em Goiás. A gente tem que levar em consideração também a questão estratégia de... Sanitária, exatamente. Esse é o problema mais sério. Eu coloco uns títulos aqui, e esses títulos eu coloquei como Deus no comando. Sim. Acompanhando a trajetória, vejo que o senhor é uma pessoa bem religiosa. O senhor, em uma entrevista, mostra a fraqueza do ser humano através de uma fala. Abre aspas, falas do senhor. Se ficarmos sem oxigênio 5 minutos, toda a arrogância da humanidade acaba. Fecha aspas. Tem empresário que acha que vai viver para sempre? Às vezes o ser humano é complexo, né? O ser humano é complexo, mas nós temos que ter a paciência e a calma para poder entender todos eles e respeitar as diferenças. É muito importante a gente respeitar as diferenças e entendê-los. Quando eu estava dizendo, porque o que é o problema, nós estamos falando que é o problema de sanidade, né? O Covid veio para dar um alerta na população. Olha para você, eu até acredito nisso. Quer dizer, você vê que uma questão sanitária parou o mundo. Parou o mundo. Literalmente. Uma questão sanitária parou o mundo. Então, você tem que ter muito cuidado. E por uma questão sanitária, não vou dizer sanitária, mas quando eu digo nessa conversa, às vezes tem pessoas que ficam muito entusiasmadas ou esquece que Deus existe, esquece das pessoas, esquece do lado. E aí essas coisas não vai adiantar, né? O que acontece o quê? Uns 5 minutos eu falo, porque meu cunhado aconteceu isso, né? Meu cunhado aconteceu que ele foi a questão da parada cardíaca, teve a lesão cerebral, 34 anos de cama. A minha mãe aconteceu isso. Ela teve uma parada cardíaca, chegou no hospital tarde, lesão cerebral, daí 9 meses ela veio falecer. Tá fazendo ontem, fez 60 dias que ela faleceu. Então, por questão de quê? Então, o oxigênio, nós somos tão frágeis, nós somos tão fracos. E depois tem outra coisa importante. Estando lá atrás falando da SSA, porque ela já nasce com o DNA. Nós temos que entender que é muito bom você trabalhar e ter sucesso. Mas é muito bom você distribuir o conhecimento e poder ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas de várias formas. Não é ajudar financeiramente, não. Ajudar com carinho, dar uma palavra. Eu costumo dizer o seguinte, atenção, né? Eu costumo dizer que tem gente que não existe pessoas que tenha tanto que não mereça receber e que tenha tão pouco que não possa dar. Eu não tenho nada, mas eu posso te dar a palavra. Que você tenha muito, eu posso te dar uma palavra que lhe conforta. Um abraço, né, seu Zé? Um abraço que lhe conforta, né? Então, eu acho que botar um pouco o pé no freio em relação à percepção de vida e imaginar que o mundo não vai acabar é perigoso. É bom a gente estar sempre olhando para o alto. Senhor Zé, conselho para quem quer empreender. No ranking dos melhores países para fazer negócio, o Brasil ocupa a posição 124. Está lá na traseira. Qual o principal conselho que o senhor dá para quem quer empreender? É aquilo que eu falo. Primeiro, tentar diagnosticar aquilo que você gosta, que você consegue fazer, que você está com mais... Eu acho que tem que começar pela pessoa. Entendeu? O que é que você quer? O que é que eu preciso? O que é que eu tenho? O que eu gosto? O que eu quero fazer? E segundo, você diagnosticar o ambiente. Qual o ambiente? Qual a atividade? Que hora?
que jeito, que forma. Então tem que ter todo um entendimento disso para você poder empreender. Apesar de que os empreendedores, eles não pensam muito nisso, não. Ele já chega e já vai fazendo e a coisa vai acontecendo. Entendeu? Porque se pensar muito não dá. Mas é bom hoje, no mundo de hoje, mais competitivo, mais organizado, esses espaços para sucesso, sem muito avaliação, eles estão ficando cada dia mais restritos, né? É bom que faça uma boa pesquisa, né? Seu Zé, mas antes da gente continuar, eu queria falar de um patrocinador nosso, que é do Carlão Fetes, amigo do senhor, do Grupo Fetes, que é Água Mineral 13 Tilhas, que é um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. Água Mineral 13 Tilhas. Deixa aqui um abraço pro nosso amigo Carlão. É uma notícia atual. O Grupo BTZ comprou a unidade Palmeiras da Sim. O senhor não teve interesse? Chegou a fazer proposta? Não, nós já tínhamos interesse, mas a proposta dele foi vencedora, né? Queria falar um pouquinho das leis brasileiras. Eu entrevistei um juiz, Dr. Rodrigo Dias, juiz trabalhista, aqui no Papo Ligeiro, para a gente falar dos inúmeros processos trabalhistas que o Brasil teve. Somente no ano 2023 foi 3,5 milhões de processos. O país que mais teve processo disparado no mundo foi o Brasil. Na visão do senhor, empreender no Brasil é humanamente possível cumprir todas as legislações brasileiras? Veja bem, eu entendo assim. No nosso caso, né? Vou falar do nosso caso. A gente procura fazer tudo aquilo que a gente entende que está certo, interpreta as leis que está certo, mas todas as vezes que você é abordado, você ainda acaba tendo alguma coisa para trás, porque existe muitas leis que elas são cinzentas, vamos dizer, ela tem zonas cinzentas. Um fiscal entende do outro jeito, outro entende do outro jeito. Então o Brasil é muito burocrático, o Brasil é muito... o processo é muito complicado, o processo tributário, nós estamos passando por uma reforma tributária agora, né? Então você pega o trabalhista, é complicado, você pega o tributário, é complicado, né? Você pega uma legislação ambiental, que complicado. Nós temos a maior e mais pesada legislação ambiental do mundo, né? Você vê aonde que tem uma legislação tão moderna, tão sofisticada como a do Brasil. E isso tudo acontece em uma fase de adaptação. Então, imagina que o Brasil está numa fase de transformação. Nós estamos fazendo transformação de tributária com ambiental. Está melhorando, seu Zé, na visão do senhor? Eu acredito. Essas transformações? Sim, não, vai melhorando sim, devagar vai melhorando. Elas têm melhorado sim, né? Agora, dá um trabalho grande até você adaptar, ajustar, organizar. Isso vai dar muito trabalho, né? Tem muitas coisas que eu não concordo. Mas às vezes o meu entendimento pode estar errado, então teria que haver uma discussão mais profunda entre o certo e o errado de cada um, né? Porque as opiniões são mais ou menos como um jogo de futebol, né? Cada um tem sua opinião, Tem a sua sua religião, opinião, e vai, né? política. Juiz, cada um tem a sua opinião, né? Mas eu não concordo eu concordo com algumas coisas e discordo com outras. É muito burocracia. É muita burocracia, é muito difícil, é muito pesado. Tem uma frase... Custo Brasil, né? Custo Brasil. Tem uma frase do Winston Churchill que ele dizia: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. A gente sabe que a vida do empresário não é uma linha reta. O senhor em algum momento já fracassou, seu Zé? Várias vezes. O senhor pode nos contar um exemplo? Sim. Você imagina quando eu saio do abatedouro, né? Que eu construí o abatedouro, que eu saí para poder fazer o abatedouro, eu fiquei literalmente sem nada. Vendi o abatedouro, eu vendi 100% do meu patrimônio. Cheguei num momento de desespero. Imagina você ter uma fábrica, você não ter um frango, você entendeu? E não ter um patrimônio em volta e ter que botar essa fábrica para rodar. Então naquele momento ali eu senti fracassado. Assim, eu fui num momento, né? Mas em nenhum momento o senhor pensou em desistir? Churchill. Em momento eu pensei em desistir. Eu tive vários tropeços, eu tive várias quedas. Quando o Alfredo Rezende me empresta esse dinheiro, eu contratei várias empresas para poder construir minha fábrica ração. Eu tive vários prejuízos, porque aquilo acontece no plano real, em 94. Inicinho do plano real. Então as coisas ficaram meio tumultuadas naquela época. Era o RV, né? Não, foi um horror, você entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comprei equipamentos, eu teve uma empresa, eu comprei $200 mil, equivalente a $200 mil de equipamento, né? Foi a referência que eu fiz na época, e hoje seria R$1 milhão. Eu não recebi nenhuma arruela, nenhuma parafuso, nenhuma porca. Agora, para mim, era dinheiro demais. Até hoje é muito dinheiro. Mas naquela época, para mim, Nossa Senhora, é um dinheiro demais.
Então você tem que reconstruir isso. Então eu tive muitas dificuldades. Não vou dizer para você que eu nunca desisti daquilo que eu fiz, que eu faço, entendeu? Comecei com frango e estou no frango até hoje. Sou confinador de boi de 81, confino até hoje. Apanhando, mas estou confinando, entendeu? Quer dizer, talvez eu sou um dos mais... Deus é um dos segredos dessa força do Senhor, José? É. Deus, a família? Família. É Deus, família, né? É. Tive um momento difícil, Esposa né? do Com Senhor firme, do lado do Senhor. sempre firme, né? Sempre firme. A família sempre firme. É muito importante você poder sair de casa, trabalhar sem nenhuma preocupação para trás. Então, quando eu saio para trabalhar, eu saio focado naquilo que eu vou fazer. Eu não tenho nenhuma preocupação para trás, porque você tem uma esposa que segura, uma esposa que aguenta, que está ali com os filhos, que está cuidando, que está acreditando no seu trabalho, está acreditando nas suas decisões, está lhe apoiando nas horas difíceis. Então, isso é muito importante, né? Ou seja, a mulher é esteio do lar. É isso aí. Mulher sábia edifica o lar. Está na Bíblia. Eu queria falar um pouquinho da integração. Sim. Né? Eu sou integrado de Ovos Férteis, coloquei para o senhor já em Rio Verde, e pelas minhas pesquisas, a São Salvador Alimentos, SSA, detém 208 produtores parceiros com 803 aviários. Qual a importância... Hoje são mais, hoje são 250 com 950 e pouco, acho mais. Essa informação eu tirei do site. É porque às vezes está desatualizado, só estou atualizando. Qual que é a importância do integrado na sua empresa? Como é que o senhor enxerga o integrado? Ele é o pilar, ele é a sustentação. Por que que eu tenho esse sucesso e essa relação com os integrados? Eu puxei pintim, eu ensaquei cama de frango, eu puxei palha de frango, eu desinfetei aviário, tô falando eu, com as minhas pernas, com meus braços, não é que eu mandei não, eu fiz isso. Eu tratei frango, eu soltei pintim, eu carreguei frango. E você sabe o que é carregar um frango? Você carrega no domingo e tem que matar na segunda. Você carrega na sexta-feira santa porque tem que matar no sábado, aleluia. No Natal. Você carrega no dia 25 de dezembro, que dá numa quarta-feira, porque você tem que matar no 26. É 365 dias por ano. Todos os feriados você trabalha, entendeu? Então eu fiz isso tudo. Eu entendi o que era isso. Eu precisava de buscar fazer um aviário, eu não tinha quem me ajudasse, quem me explicasse certo de como fazer. Você via na literatura um modelo básico, né? Mas você tinha que entender da terraplanagem, você teria que entender do local. E naquela época não tinha uma padronização. Hoje já tem algo mais desenvolvido. Não existia. Então, eu que tinha que buscar os meus pintinhos, entendeu? Então, eu entendi, eu vivi, eu fui produtor rural. O senhor liga para cada integrado no dia do aniversário? Todos. Faço questão de ligar para todos. E se eu não ligo, não até, mas eu ligo 2, 3 vezes, não for, eu deixo recado. Às vezes passa uns 2 dias, você liga, ele tá para fazenda, tá para algum lugar, não tá? Mas eu ligo para todos os integrados. Então essa relação com os integrados é muito... E não é a relação só social, não. É uma relação séria, de uma conversa franca. Do ganha-ganha. Do ganha-ganha, da minha responsabilidade para com eles e da responsabilidade deles para comigo. O senhor quer ganhar, mas também quer deixar ele ganhar. O entendimento que a gente tem que ter disso, desse integrado, esse despreendimento e assumir na hora do sim, o que é sim é sim, o que é não, tudo dentro da ordem certa, fazendo as coisas certas, respeitando o cara. Você imagina bem, o integrado, ele faz um aviário pensando em você. Aliás, pensando na família dele. Pensa na família dele. Ele vai lá, busca o dinheiro, você fez. Você vai lá, busca o dinheiro no banco, implanta o aviário. O que você quer aqui? Você quer pagar o banco e quer sustentar a sua família. Você já imaginou o tamanho da minha responsabilidade se isso não der sucesso? Então eu sou corresponsável com você porque você está produzindo para mim. Até o banco só vai emprestar o dinheiro para ele se a empresa tiver uma corresponsabilidade. Então, eu empregado para nós, eu sempre digo para os meus filhos, zela bem dos seus integrados, vocês vão ser felizes para sempre. Eu queria dar uma voada pelo mundo para falar de integração. Vamos voar? Vamos. Lá nas nossas granjas em Rio Verde, para entrar em um núcleo de produção de ovos férteis, existe todo um critério de rastreabilidade da pessoa. Toma-se 2 banhos para entrar. Enfim, exige um controle sanitário rígido por conta da sanidade animal.
Todo esse controle é único no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você entra com a roupa do corpo. Você põe uma bota lá, você entra. Por que cria tantas barreiras comerciais para o Brasil se temos uma das melhores práticas biossanitárias do mundo? Por que é tão difícil para o Brasil e nos Estados Unidos a coisa é tão mais simples assim? Né? Por que nós somos tão mal vistos lá fora? Nilson Prado, você fez uma pergunta interessante, inteligente e oportuna. Deus Obrigado. é tão generoso. Com essas exigências e esses obstáculos que eles colocaram a mais na nossa vida, porque tem os necessários, por questões de sanidade, tem os necessários, a gente sabe que tem os necessários, é preciso fazer, tem que ser feito. Mas tem uns que às vezes excede para poder gerar custo, para poder diminuir, exagera, para poder diminuir a competitividade. Dessa forma, debaixo dessa exigência, nos deu a capacidade de desenvolver mais, pensar mais, trabalhar mais. Portanto, hoje, nós temos a melhor avicultura do mundo. Nós somos os maiores exportadores do mundo. Nós estamos exportando aí em números redondos, né? 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de toneladas de frango por ano. O segundo lugar, que é os Estados Unidos, está com 3.400. Os Estados Unidos é o maior produtor. Mas nós está lá com 20 milhões de toneladas, nós estamos aqui caminhando para os 15, daqui uns dias nós estamos juntos. Ou seja, o frango do brasileiro é o melhor frango do mundo, é o frango que tem sanidade, que tem sabor, que tem segurança, é um frango, é um alimento saudável, seguro e saudável. Por isso nós somos vencedores. Essas exigências acabaram fazendo com que nós ficamos melhores do que eles. O Brasil hoje, ele é bem visto lá fora, na visão do senhor? Eu acho que o mundo, de maneira geral, ele entende o potencial do Brasil, entendeu? Sabe como o Brasil é, mas existe uma coisa que é preocupante, que é a questão, vamos supor, da área de investimentos, entendeu? Na área de investimento, tem duas áreas que você está falando. Se você quiser falar na questão da área ambiental, o pessoal, eu particularmente, inclusive vou falar sobre esse tema há alguns dias desse aí, lá fora, em São Paulo, é assim, eu entendo que na área ambiental o Brasil é castigado, porque nós temos as melhores práticas, não tem nenhum país que preserva mais do que o Brasil, não tem nenhum país que tem energia mais renovável do que o Brasil, não tem nenhum país que usa as tecnologias que o Brasil tem para poder produzir, etc e tal. E mesmo assim, ele é criticado. Então, falta o quê? Uma boa comunicação do país. O governo tem que criar uma boa comunicação com o exterior para que essas pessoas enxerguem o Brasil diferente. Nós temos aí, ó, a Dial mesmo fez. Nós estamos caminhando para isso? Estamos caminhando. Todo mundo está caminhando. O agronegócio está caminhando para essas pessoas. Nós temos aí o professor Evaristo Miranda, que inclusive eu levei em Rio Verde para poder fazer uma palestra lá. Ele mostrou. Entendeu? Quando você checa os dados do que tem hoje na Embrapa com os dados que tem nos Estados Unidos, eles se confrontam, certo? Exatamente. E em termos de competitividade, ninguém consegue barrar o Brasil, né? Nós somos Esquece. o país mais competitivo, né? O Brasil é o país mais competitivo do mundo. O país, a vocação natural dele é de grão. E ele tem, nós temos as melhores áreas. Nós temos um país continental, tamanho continental. Nós temos recursos naturais. Entendeu? Água, principalmente. Nós temos um povo, nós temos um povo trabalhador que gosta de fazer, então o Brasil é um celeiro do mundo, não tenha dúvida. E que essas questões ambientais, elas têm os seus fatos verdadeiros que precisa fazer, mas tem também as cunhas comerciais para poder ajudar a travar um pouco. Então essas cunhas precisam ser tiradas através de uma boa comunicação, de uma conversa séria, de mesa com os outros países, as ONGs que são tem ONGs que às vezes estão interpretando de forma errada, não estou dizendo que ela está errada não, ela está com a visão errada, então precisa ser organizada. Mas é o que eu sempre falo, consomem a carne brasileira, que carne melhor do que a nossa não existe, Não pode tem. ter tão boa quanto. Mas melhor Suco não de existe. laranja, O senhor concorda comigo? Concordo. Suco laranja, o bom é, nós somos maiores em suco laranja, Café, açúcar, nós somos no frango, nós somos na carne bovina, nós somos no algodão, nós somos na soja, nós somos no milho. O alimento tá aqui. Então nós temos alimento para tratar do nosso povo brasileiro, que é uma coisa muito importante hoje, né, que é a segurança alimentar. Ainda vendemos muito e trazemos divisa para cá.
Então os outros países aí ficam meio com ciúme, um pouquinho do outro cotovelo, fica botando um pouquinho de defeito para ver se sobe um pouquinho do preço, precisa poder aumentar a competitividade interna dele lá. Seu Zé, eu tô querendo entrar no mercado acionário. Tô esperando a Superfrango abrir capital. Quanto que vai acontecer? Esse tem um momento, tem janela, né? Mas já foi cogitada essa hipótese, o senhor vem namorando com ela? Não, a gente vem pensando nisso mesmo, a gente vem trabalhando para poder pensar nisso, mas qualquer hora... as janelas, elas estiveram aí no ano de 2005, 2007, depois elas voltaram aqui nos anos 2020, 18 por aí, e depois aí deu uma fechada na janela por questões de visão externa equivocada do país, né? Então isso... Mas está na pauta da empresa. Está na pauta. Eu queria, para a gente dar andamento e começar a falar da Dial, só tocar mais um assunto da questão proteína de frango. Mexer com frango, ele gera uma cadeia de serviços muito grande, só perto para a construção civil, né? Exato. A cada pessoa contratada para trabalhar no frigorífico, mexer com avicultura, geram mais 9 empregos na cascata, na sequência, Exato. né? Como que o senhor vê o futuro da avicultura no Brasil? É a avicultura mais sólida do mundo, vai dominar o mundo e cada dia mais ela vai crescer mais, sólida. Zé Garrote? Eu vou falar um negócio para você aqui interessante. Você nunca ouviu dizer, eu acho que nenhum dos ouvintes, dizer o seguinte: eu comi um frango e passei mal. Pensa bem, se você já ouviu dizer, eu comi um frango e passei mal. Eu comi isso, passei mal, já comi aquilo, passei mal. Eu comi uma carne de frango, um peito de frango, uma coxa de frango e passei mal. Você nunca ouviu isso na sua vida. Então o frango é um alimento muito saudável, muito seguro e a sua cadeia é muito organizada. E o Brasil é o melhor por essas dificuldades todas que nós falamos agora anteriormente, impostas aí pelo sim ou pelo não, acabou nos fazendo os bons profissionais do frango. O frango ele não tem nenhuma restrição religiosa, nenhuma. Ele não tem restrição médica. Outros alimentos têm restrição religiosa, têm restrição médica. Ele não tem restrição cultural. O senhor come frango todo dia, Suzana? Todo dia, graças a Deus. Todo dia. Alencar tem frango todo dia. Todo dia. Então, como ele não tem nenhuma restrição, outras proteínas têm restrição por questões religiosas, questões culturais e etc. Então, o frango já vai ser a proteína mais consumida no mundo. Senhor Zé, agora tem uma fase nova na vida do senhor, que é a presidência da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, a DIAL. Queria falar dessa nova fase da vida do senhor com um vídeo do Chequim, que é o presidente executivo. Ele gravou um vídeo aqui, queria mostrar para o senhor. Pois não. Olá, satisfação estar aqui no nosso Papo Ligeiro, esse programa maravilhoso do conterrâneo Nilson Prado. É uma satisfação muito grande aqui poder comentar sobre o agronegócio, sobre o desenvolvimento econômico e social. E nesse caso, é um comentário de um amigo que já eu conheço desde o final da década de 90, nas nossas brigas e lutas aí para implantar a avicultura industrial em Goiás, né? Muita dificuldade, eu por um lado uma grande companhia, ele com negócio próprio, familiar, realmente as dificuldades com certeza maiores ainda, mas conseguiu chegar a essa condição hoje do maior abatedor, né, de aves do estado de Goiás. É o nosso amigo Zé Garrote, que eu já conheço há muito tempo, mas passei a admirar muito mais agora nos últimos 3 anos, né, quando ele assumiu aqui a presidência do Conselho da DIAL. Eu tenho motivo de muito orgulho, né, de ser um colaborador, partícipe, né, dessa luta dele também pelo desenvolvimento econômico do Estado. É o que a DIAL faz, e ter ele como nosso tutor, nosso gestor aqui com suas diretrizes é muito, muito bom. Deus me abençoou muito, deixando aqui alguns líderes, né, passando aqui pela DIAL, culminando aqui recentemente com o Zé Garrote. Pois é, isso nos deixa muito orgulhosos, Zé, porque você, além de ser um líder muito reto, muito com a sua propriedade, né, de lucidez, você é muito humanista, né? E é difícil encontrar nos meios de negócio, de grandes negócios, pessoas realmente com esse lado
humanizado, exacerbado, como é o seu, no bom sentido. Ou seja, você olha para as pessoas como seres humanos que precisam de apoio, de sustentação, de fé, de crença. Você que é um pai de família exemplar, um empresário de sucesso. Pois é, acabamos de escutar o vídeo do check-in, e aí eu queria aproveitar esse vídeo e já englobar uma pergunta junto. O senhor, em 2022, assumiu um novo desafio, que foi assumir a presidência da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, a DIAL. Qual o principal objetivo do senhor à frente da DIAL? Na verdade é o seguinte, quando eu fui para a DIAL, eu entendi que eu sempre tive esse lado de participar, de ajudar, de participar. Eu já participei de várias entidades. Eu acho que é muito importante. Você tem que trabalhar, mas você tem que ajudar a sociedade. Você não tem como ser feliz se em volta de você não está feliz. Você vai, mas a DIAL não tem nada a ver com isso. Não tem, indiretamente tem. Por quê? A DIAL é uma instituição hoje que eu entendo, eu sempre falo com o pessoal, ela tem um mar de oportunidade muito grande, ela é extremamente importante, ela é importantíssima para Goiás, ela é importantíssima para a sociedade, e ela ainda não é reconhecida ao ponto que ela precisava ser reconhecida, porque a DIAL é uma benfeitora tão grande, ela trabalha, ela produz, ela gera tanto emprego indireto que as pessoas não percebem, através das ações do check-in, de outros nossos assessores que tem lá, nós temos todos os assessores, discutindo com os governos de estado, com todos os governos. É uma associação que procura fazer o desenvolvimento de Goiás. E quando o Goiás está desenvolvendo, significa dizer que nós estamos gerando bem, gerando oportunidade para as pessoas, né? Aquilo que nós acabamos de falar aqui anteriormente. E a minha visão com a DIAL, quando eu chego na DIAL, hoje nós temos um tema aí muito importante, que você sabe que é o caso do ESG, sustentabilidade. Ou seja, não tem como você gerar uma empresa hoje, ou ser gestor de uma empresa hoje, se você não estiver incorporado dentro de você o que o mundo pede hoje, que são essenciais para você poder ter sucesso. Sustentabilidade. Olha. Governança social. Sim. Eu vou dizer uma coisa para você sobre se você vai fazer uma análise do que eu vou falar. Sustentabilidade, eu entendo isso quase como de uma forma divina, vou dizer assim, que para mim é muito importante. Veja bem, lá é ambiental, social e governança. Ambiental. Quando Deus fez o mundo, lá em Gênesis, lá está escrito lá, Deus fez o mundo, criou os céus, a terra, as aves, os mares, né? Para que tudo ali, né, habitasse, mas ele criou um ambiente. Por isso que eu acho que nós temos que ter, quando nós temos essa legislação pesada, mas é claro que tem muitos equívocos dela, tem muito erro, tem muitos ajustes, tem muita coisa para fazer. Preservar o meio ambiente, ninguém preserva mais do que o brasileiro, não. É cuidar da nossa casa, né, seu Zé? É cuidar da nossa casa. Que adianta o meio ambiente se nós não tivermos oxigênio? Eu estou falando para você, 5 minutos sem oxigênio. Eu ainda falo para o senhor 3, se for 3 minutos, 3 muita minutos, gente já vai. Já foi, não, 4 minutos acaba com todas as nossas arrogâncias. Então, se nós precisamos de um bom oxigênio para nós poder viver, cuidar do nosso ambiente, nós temos que cuidar. Então tá ali. Depois, Deus foi tão generoso que ele botou Adão para poder morar ali, o homem. Mas não, mas precisava ter um social, então precisava ter uma companheira, então botou Eva. Então você vê, esse é o social. Então você, precisa de ajudar os outros, né? Mas para que você possa ter sucesso, que Deus lhe deu o livre-arbítrio. Então essa é a governança, meu amigo. Se você faz o que quiser, você quer ter compliance, você quer ter uma gestão de moderna, uma gestão organizada, andar certo, fazer as coisas bem feitas, é a governança. É bíblico. Então eu tenho lá, eu cuido do meu ambiente, tenho que cuidar da sociedade, e tem a governança livre. Agora, só vai ter sucesso quem literalmente tiver uma boa governança. Então, esse é o papel da DIAL, de fazer com que nós possamos, né, evoluir, criar dentro desse tema do ESG e levar mensagens importantes, né, como o Chequim fez aí mesmo, ele falou aí do Agromil que nós fizemos aí, né,
O pessoal fez uma rodada aí mostrando para os influencers, né, importantes, pessoas importantes que conversam com a sociedade, como é a verdade do campo, tirando um pouco dessa pecha aí que às vezes o campo é isso e aquilo outro. Não, quem vai no campo, vê lá um cara, às vezes a pessoa assim, o caboclo tá lá, aí vem uma colheitadeira daquela, muito moderna, melhor do que esses BMW da vida que tem aí. Muito mais cara, né? Muito mais cara, muito mais moderna, muito mais sofisticada, né? Que já são autônomos. Hoje, as máquinas do campo já são quase autônomas. Você pega um trator daquele, escanhota o volante para frente, o volante para frente, solta ele sozinho e vai embora. Hoje nós estamos produzindo energia na nossa fazenda. Pois Já é autossuficiente. Pronto, entendeu? Então, assim, Exato. a coisa modernizou de uma tal maneira. Então, a frente da Dial, essa questão de sustentabilidade é o ponto mais alto que tem. E até porque também nós temos entendido que isso, a modernização dos processos, né, a profissionalização das pessoas, né, a organização da forma para ser mais produtivo e eficiente, para que o estado de Goiás possa crescer, que quanto mais o estado de Goiás crescer, mais emprego, mais renda, e aí por aí vai, né? Senhor Zé, a humanidade tem evoluído e o agro tem sido um dos que está puxando isso, né? O agro no Brasil, ele é tudo, né? Eu costumo dizer o seguinte, o agro é tudo, o agro tem um sucesso muito grande. E acho que, da mesma forma que houve uma política sustentada de 50 anos para o agro, o governo do Brasil, os governos do Brasil não tiveram esse cuidado com a indústria. Vamos lá dizer? Como é que você pode ter um país de extensão continental, com os recursos naturais, ser o maior produtor de grão do mundo, entendeu? E nós não temos aqui uma fábrica de trator, nós não temos um trator nosso. Nossos tratores são John Deere, Massey Ferguson. Como é que você tem aqui uma malha rodoviária monstruosa, que você não tem uma marca de carro? Você vai na Itália, tem, na França tem, na Espanha tem, na Suécia tem, na Coreia tem, na China tem, Japão tem, Estados Unidos tem, todo mundo. O Brasil não tem. Até a Rússia tem. Até a Rússia tem. E tem uma Embraer. Não. Nós produzimos avião e não somos capazes de produzir carro. Pois é, aí me fizeram essa pergunta, né? Falaram assim, Zé, mas nós temos Embraer. Eu falei, parabéns, graças a Deus nós temos. Mas a gente poderia ter que ter isso. Então, faltou política industrial. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O Brasil está muito bem no agronegócio, ajuda, e o agronegócio carrega esse país nas costas, mas precisa de ter uma política firme para a indústria. O PIB do Brasil das indústrias era 30%. Hoje está na faixa de 11%. Caiu. Ou seja, o Brasil está desindustrializando, meu amigo. Aí eu te vou perguntar, qual é o país mais rico do mundo? Estados Unidos. O que ele é? Industrializado. China? Está industrializando monstruosamente. Alemanha? Indústria. Japão? Indústria. França? Indústria. Coreia do Sul. Coreia do Sul? Indústria. Então, O PIB da Coreia do Sul era menor que do Brasil em 1970. Hoje é maior, proporcionalmente, pela quantidade de habitantes. Então a renda per capita, né? Então, o que acontece? Precisa de haver uma política. Então, esse despertar para a indústria, da mesma forma que o Brasil teve para o agronegócio, nós temos que ter para a indústria. Nós não podemos vender o nosso café para outros países e ele chega lá, põe na cápsulazinha, na maquininha e vende para você pelo preço de um saco. Você não pode vender um aço para outros países, ele chega lá, produz esse aço, manda o carro já montado para você de volta e às vezes você compra até o laminado do aço de volta. Que isso, aí? Então nós temos que agregar valor no nosso produto. Nós vamos agregar valor, nós vamos agregar renda, nós vamos profissionalizar as pessoas. Então a industrialização do Brasil, o Brasil não terá um posto lá entre os três, o primeiro, segundo e terceiro, se ele não passar pela industrialização. Aí vai ficar aí por 10º, 15º, 8º sempre. Como é que o senhor enxerga a reforma tributária que está sendo desenhada aí? A reforma tributária, na verdade, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Da forma como está lá? Não. Qual que é a opinião do senhor? O Caiado é um que tem batido que Goiás vai perder muito com isso e principalmente perder autonomia. O Paulo Guedes sempre falou, mais Brasil, menos Brasília. Pelo que eu tô vendo, a reforma é mais Brasília e menos Brasil. O recurso vai ficar todo concentrado lá e vai ter que ir com a caneca pedir dinheiro. Exatamente. Não sei se é assim, mas... Mas o que acontece? A reforma tributária ela precisa ser feita em função do custo Brasil. Imagina bem para você a dificuldade que tem para você poder fazer uma apuração tributária, a guerra
que é entre os estados uma confusão. É um manicômio. Entendeu? É por isso que você falou, é difícil ser empresário no Brasil? É. Pra você poder fazer suas apurações tributárias é uma dificuldade danada. Pra você poder explicar isso é uma complexidade danada. Então ela precisa ser feita. Ninguém é contra a reforma tributária. Mas da forma que está fazendo... Mas da forma que ela está fazendo, nós temos a nossa preocupação. E outra, levando em consideração também é a questões de incentivos aos estados que precisam ser desenvolvidos. Porque dessa forma, o rico vai ficar mais rico, o pobre mais pobre. E no caso do senhor que é um industrial, a reforma vai ser boa, né, seu Zé? Porque vai tirar da indústria, não vai? Mas vai jogar no serviço, vai jogar no agro, pelo que eu tenho estudado. Nós já temos uma carga tributária muito grande e ela deve continuar. Ela não muda muito, não. Ela deve continuar. No final da apuração deve. Mas ir para Goiás vai ser terrível, né? Tem a questão, vamos supor, Goiás tem as subvenções dos incentivos fiscais, que é necessário no Estado. Até o FCO vai pelo jeito, vai acabar. Então, aí você chega nos Estados Unidos hoje, tem os estados que têm os incentivos fiscais. Aqui não vai ter. Então você vai produzir para São Paulo. Aí, você matou a charada. O senhor já pensou em mexer com político, seu Zé? Não. Mas precisava de mais Zé Garrotes na política brasileira, né? Falei pro senhor Antônio Chavagos, precisava mais Antônio Chavagos na política brasileira, né? Não, mas a minha fase já passou. Caminhando agora para o final, só mais uma pergunta para conclusão. Sem comentar nome de políticos, nem nada, alusão a prefeitos, mas estamos em um momento político. O que o senhor espera que esteja nas premissas dos candidatos eleitos para prefeito das principais cidades aqui de Goiás? O que o senhor espera que esteja na premissa deles? Eu acho que ele tem que ver a questão de a análise de uma gestão bem organizada, de uma gestão bem firme, de uma gestão sem corrupção, de uma gestão que tenha um caminho de longo prazo. Nós não podemos ser hoje um político que faz um projeto e o outro vem e desmancha. Projeto de governo, não de Estado. Exato. Obrigado pela ajuda. Projeto de governo. É isso aí. Nós vamos ter um projeto, uma meta e um caminho para poder seguir e cada um dentro daquele projeto fazer o melhor. Corrupção tem que acabar. Automatizar o máximo possível. Diminuir a questão de mão de obra. Eu acho que o Brasil precisa também, voltando um pouco, da reforma administrativa. Não tem como você não ter uma reforma administrativa. O país precisa de reforma administrativa. Eu acho que até a reforma administrativa devia vir antes da tributária. Eu faço a administrativa, vejo quanto que eu preciso, aí eu ia fazer a tributária. Agora eu faço a tributária baseado... Então, foi difícil. Porque lá na empresa do senhor, eu imagino que onde precisa ter um funcionário tem um, não tem 10, né? Agora no setor público, quando tem um, põe 10. Né? Haja empresário para pagar, né? Haja E imposto. a pirâmide está virando, né? Pois é. Que agora já não tem muita gente para poder arrecadar mais. Cada dia que passa, a pirâmide vai virando, né? Então, assim, a fome do leão é cada vez maior. E tem a tal da curva de Laffer, né? Quanto mais você cobrar, mais você desestimula o empresário a produzir. Porque tudo que ele está produzindo, correndo risco, ele está pagando imposto. Então chega no ponto que ele fala, quer saber? Eu vou produzir o mínimo possível. Mas além disso, tem outra coisa, Nilson. Que na verdade, a população está envelhecendo. Então, cada dia mais previdência, cada dia mais aposentadoria, cada dia menos pessoa trabalhando e por aí vai. Então, daqui um pouco, quem vai pagar esse tanto de gente? Essa é a preocupação. Senhor José Garrote, chegamos na conclusão nossa. Como o senhor, como um grande empresário, enxerga o futuro do Brasil? Eu sou animado com o Brasil, por todos esses percalços que tem, com essas dificuldades tem. Eu sou animado porque nós temos uma área territorial grande, nós temos recursos naturais, nós temos um povo ordeiro, um povo muito bom. E por tudo que fala, por tudo que reclama, que a gente tem, mas quando você analisa o Brasil no longo dos anos, nas décadas, nós sempre estamos crescendo e vamos crescer bastante. Claro que nós precisamos muito melhorar as nossas questões de disciplina fiscal, né, olhar para onde quer levar o país, mas nós temos muito futuro, nós temos uma população boa, né, uma população de 200 milhões, somos um dos países mais populosos do mundo. Então tem futuro, o Brasil tem futuro. Senhor Zé, queria muito agradecer ao senhor, a simpatia do senhor, a humildade. E o senhor é comedor de churrasco? Sou. Mas tem frango no churrasco? Tem que ter, ué. Então eu vou dar uma faca aqui pro senhor. Essa é uma marca do Papo Ligeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Faca personalizada nossa. Obrigado. Pode ter certeza que eu vou fazer uns peitinhos de frango lá, umas linguiças de frango, umas picanhas boas. Aí chama nós, né? Vamos fazer, vamos.
Vamos. Seu Zé, para mim é uma satisfação, é um marco pro Papo Ligeiro ter o senhor aqui, um dos grandes empresários goianos, brasileiros, tá? Fico muito honrado e agradeço muito a presença do senhor aqui no Papo Ligeiro. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço os telespectadores, né? Agradeço você, Inês, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa. É muito bom você entrevistar essas pessoas que vocês acham que tem uma boa mensagem, né, para poder levar à população. Quem sabe a gente consegue inspirar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Zé, mas você fala tanto e tal, etc. Eu falo, se cada vez eu falar que eu fizer uma entrevista, um podcast, se eu inspirar tá bom demais da conta. Já é lucro. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!